Então, pessoal, nosso conteúdo para hoje, nós vamos dar uma pequena pincelada em como funcionam os números negativos em binário, tá? É uma pincelada rápida, esses números negativos, eu prefiro deixar essas contas para que o computador faça, mas é importante a gente pelo menos ter uma noção para entender, opa, como é que o computador faz isso, tá? Então, e para que a gente estude isso, a gente vai dar uma olhadinha também em tamanhos padrão de dados no computador, tá? Então, olha só, a gente já viu que um bit é 1, 0 ou 1, tá? É uma unidadezinha a menor que existe no computador, 0 ou 1. A gente já viu também que o byte é composto por 8 bits, tá? Deixa eu apresentar o quadro branco aqui, que aí a gente... Aí já deve ter aparecido para vocês. Então, olha só. Um bit é um 0 ou um 1. É um espacinho para mim guardar alguma informação, tá? E aí nós já vimos que existe o byte. O byte, acredito que todos lembram, que são 8, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 espacinhos para mim guardar a informação, tá? Então, 8 bits formam um byte. Além disso, nós temos o nibble. O nibble basicamente é meio byte, ou seja, 4 espaços para guardar informações, tá? Então, 4 espaços para guardar informações formam o que nós chamamos de nibble. E um conjunto um pouquinho maior é o word. Word, que a tradução aí seria palavra, tá? Word, que a tradução seria palavra. Ele é formado por... Bem mais fácil. 16 bits, ou 2 bytes, tá? Por que a gente está vendo isso, pessoal? Basicamente, porque o computador, quando a gente diz, ó, dizendo o número 5 aí para mim, o computador não tem como fazer isso aqui na memória e acabou. Ele não tem como guardar apenas esse valor. Não tem como guardar esses 3 dígitos e acabou. Por quê? Porque aí organizar a memória com tantos valores individuais acabaria se tornando inviável, né? Então, os dados são armazenados dentro de conjuntos de bytes. Ou seja, quando eu vou lá e crio uma variável, o computador vai reservar um espaço para mim. Quando eu crio uma variável inteira, por exemplo, ele vai reservar 32 bits ou 64 bits, conforme for o sistema que eu estiver usando. Então, portanto, quando eu quiser armazenar o número 5, ele não vai armazenar só um 101. Ele vai armazenar toda uma quantidade de zeros antes para formar esse número. Nesse caso, tá, vamos imaginar que seria um inteiro de 32 bits.
Se for um inteiro de 32 bits, ele armazenaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Tá? Então, esse computador, para armazenar o número 5 em uma variável inteira de 32 bits, guardaria esse valor, 0,00000000101. Tá? O restante a gente pode dizer que seria quase que um desperdício aí de espaço na memória do computador, mas é assim que ele faz, tá? Então, quando você programa e você manda criar uma variável, é isso que acontece. Ele separa um espacinho do tamanho que você pediu, tá? Na memória para que você possa guardar os seus valores. E aí, conforme você vai armazenando valores, né? Ele vai utilizando dessa forma e mudando os valores para representar os valores que você quer. Então, aqui é o número maior, por exemplo. Sempre que você cria, então, uma variável no computador na hora da programação, você está criando espaços reservados dessa forma com o tamanho que você pediu. Independente se você estiver usando tipo com vírgula, tipo sem vírgula, tipo string, tipo caractere, é sempre reservado um espaço para que o computador consiga armazenar esses valores. Tá? Por que a gente está falando isso? Porque olha só, quando a gente separa um espaço para guardar um valor, e essa variável é do tipo que tem sinal, tá? Porque quando eu vou criar uma variável, talvez vocês não tenham feito isso no computador ainda, porque vocês estão no primeiro ano, o professor de programação vai chegar lá ainda, tá? Mas quando você vai criar uma variável, eu posso dizer que ela vai ter sinal, tá? Ela é com sinal ou ela é sem sinal. Se a variável é sem sinal, ela armazena somente números positivos, tá? Se ela é com sinal, ela armazena apenas números positivos e negativos, tá? Então, olha só, para a gente trabalhar com 32 dígitos, dá um pouquinho de serviço demais, né? Ninguém quer ter que contar tanto zero no caderno aí. Então, nós não vamos trabalhar com 32. Nós vamos fazer os nossos exercícios com bytes, tá? Ou seja, com 8 dígitos. Por isso que, a partir de agora, vai existir zeros à esquerda, até completar os 8 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posso cortar aqui. Opa. 6, 8. Tá? Então, para as nossas contas em binário, né, com os negativos, nós vamos utilizar sempre esses 8 dígitos. Tá? Se essa variável aqui foi criada como do tipo sem sinal, todos os valores são positivos. E esses valores, eles vão de 0,0000000, tá? 8 zeros, até, que vale 0, né? Um, 8 dígitos 1, que vale 255, tá? De 0 a 255. Isso se a variável for sem sinal, onde todos os dígitos são negativos, são positivos. Calma que eu não acordei ainda, tá? Então, é isso que acontece quando a nossa variável é do tipo com sinal. Sem sinal, caramba. Sem sinal vai de 0 a 255. Apenas números positivos, tá? Quando a nossa variável é do tipo com sinal, nós temos positivos e negativos. Mas aí,
o negócio fica um pouquinho diferente, tá? Quando eu tenho a possibilidade de ter números negativos, o primeiro dígito da minha variável, tá? No caso, esse aqui, ele é chamado de MSB, tá? Most Significant Bit, ou seja, bit de maior significância, e ele é reservado para armazenar se o número é positivo ou negativo, tá? Se o número é positivo ou negativo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nesse tipo de variável com sinal, se o primeiro dígito da esquerda for zero, isso é a representação que o meu número é positivo. Se o número da esquerda for 1, isso significa que o meu número é negativo, tá? Então imaginem que ele tem um pequeno espacinho para representar, porque o computador não tem como colocar um mais antes, o computador não tem como colocar um menos antes. Então ele guarda, separa o primeiro bit para que seja feito isso, tá? Então essa é a forma que ele utiliza para armazenar os valores, tá? E há uma certa inversão aí que a gente vai ver como é que funciona, tá? Quando eu estou usando um número com sinal, eu não vou de 0 a 255 em 1 byte, tá? Eu vou de 1000000367, que representa o valor menos 128. Tá? 10000 é o menos 128. Até 01111, tá? 01111, que representa o número 127. Beleza? Então reparem que aqui, espera que faltou espaço. Aí. Reparem que aqui há uma diferença muito grande na hora de armazenar esses valores, tá? Por quê? Porque imagina que se eu ignorar o primeiro valor aqui, no caso dos positivos, isso faz todo sentido, porque sobram 7 valores, e esses 7 valores, 1, representam, valem o número 127 mesmo. Então isso é mais fácil da gente entender, tá? E por favor, se vocês estiverem confusos, não fiquem loucos aí. Mantenham a calma, fiquem tranquilos. Como eu falei, é só algumas pinceladas de como o computador faz esse tipo de número, para vocês terem uma noção. Eu não quero que vocês virem uma calculadora binária, tá? Isso aqui é extremamente complicado e muita gente que trabalha com informática não faz noção, não faz ideia de como que o computador representa isso, tá? Então as coisas são um pouquinho mais complexas aí. Tá? Então lembrem disso, tanto que dessa atividade aqui, eu não vou passar nem dessa matéria, eu não vou passar nem atividade para vocês, a gente vai ficar só um pouquinho na teoria aí, tá? Eu gostaria que vocês aproveitassem essa última semana para quem não fez as minhas atividades anteriores fazer, ou quem já fez, né, que dê uma focada nas outras matérias. Mas esses são as formas com que o computador vai armazenar os números negativos e os positivos. No caso dos negativos, a coisa fica mais complicada. Por quê? Porque se eu ignorar o primeiro bit aqui, que é o bit mais significativo, e que diz que esse número é negativo, me sobra um zero. Tá? Me sobra um zero. E aí que começa a gente a ter que ter uma forma de converter entre o que o computador faz para conseguir chegar nesses números negativos. Tá? Então, esse aqui, menos 128, e esse aqui,
127. Então, quando o tipo de variável é com sinal, eu perco espaço de valores nessa variável, tá? Então, se um byte sem sinal vai de 0 a 255, um byte com sinal vai de menos 128 até mais 127. Tá? Então é para isso, quando o professor de programação explicar para vocês os tipos de variáveis e os valores máximo e mínimo que cada variável consegue armazenar, vocês entendam do que ele está falando. Tá? Opa, já falei para vocês que a gente vai trabalhar com bytes, tá? Ou seja, com tamanhos padrão de 8 bits. Então, o byte é o que a gente vai utilizar, tá aqui. E essa é uma guia de referência para quando nós formos fazer as conversões. Basicamente, para mim descobrir qual que é um valor em binário negativo, eu tenho que fazer um pequeno processo, tá? Como funciona esse processo? Então, vamos pegar esse valor aqui, ó. Vamos pegar esse valor aqui. Então, eu tenho aqui o valor 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, tá? Vou até colocar um pontinho no meio para me facilitar aqui. Então, se eu tenho esse valor, para me converter para um valor que eu entenda, que eu consiga saber qual que é, então a gente sabe que esse valor é negativo, mas é negativo quanto? Para mim chegar nesse valor, eu preciso primeiro inverter todos os bits. Então, esse 1 aqui vira 0. Esse 0 vira 1, esse 0 vira 1, esse 0 vira 1, e mais 4 zeros que viram 1. Então aqui, pessoal, é o primeiro passo, é só uma inversão. Só invertir, tá? Isso o computador não faz, tá? O computador trabalha com os números negativos nativamente. Nós, na hora de tentarmos entender o que ele está fazendo, nós temos que fazer esse tipo de conversão. Então, o primeiro passo, inversão, tá? Inverte. Inverti. Pronto, os zeros viraram uns e os uns viraram zeros. E aí nós vamos para o segundo passo. O segundo passo é soma mais um, tá? Soma mais um. Então, olha que complicado para mim entender o que o computador está fazendo, tá? Então, eu pego esse valor aqui e tenho que somar mais um. Vamos fazer a continha aí, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? 7 mais 1. Beleza, então é isso que eu preciso fazer. 1 mais 1, 2, fica 0, vai 1. Todo mundo já sabe fazer essa conta aí. 1 mais 1, 0, vai 1. 1 mais 1, 0, vai 1. Opa! 0, vai 1. 1 mais 1, 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 0, vai 1. Então, essa soma vai me dar esse resultado, 1 mais 0, 1. Essa soma vai me dar esse resultado, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Agora, se eu pegar esse valor aqui e converter, tá? Vocês já sabem fazer essa continha. O que vai acontecer? Se eu converter ele, ele vai dar o número 128. Tá? Então, agora a gente já sabe, ó, aqui o primeiro dígito diz que é negativo, portanto é menos 128. Tá? É assim que a gente chega no valor que o computador está representando como um número negativo. Tá? É um processo de 3 passos que envolve uma inversão e uma soma, e daí no terceiro passo eu simplesmente faço
a conversão, né? Para mim entender. Então, eu nem coloquei esse terceiro passo, mas se eu quiser saber em números decimais, eu vou precisar, obviamente, fazer a conversão. Tá? Então, esse é o processo. Quando nós queremos descobrir que número um computador está representando em um número negativo. Tá? Vou fazer só mais um só para vocês fixarem aí. Lembrando que essa conta eu não vou pedir de vocês, tá? Então imagina que o computador está guardando o valor 1, porque é negativo, tá? 0110110. Tá? Imagina que o computador está armazenando esse valor na memória dele para fazer alguma conta, para guardar algum resultado. Esse é o valor que ele está armazenando. Tá? Como que eu vou chegar no número para mim descobrir qual é esse número? Então, bora lá. Primeiro passo, inverte. Então, esse 1 vira 0, esse 0 vira 1, esse 1 vira 0, esse 0 vira 1, esses 1s viram 0 e esse 0 vira 1. Tá? Então, inverti, somente inverti. Agora, nós vamos fazer uma soma mais 1. Então, aqui, essa soma também vai ser um pouquinho mais simples. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Lembrando que o ponto é só para a gente se organizar mais fácil de maneira visual. Tá? Para me facilitar na hora de entender ou de copiar essas coisas. Vou somar aí mais 1, tá? Vou somar mais 1. E vamos lá. Começo aqui, 1 mais 1, 2. 2 fica 0, vai 1, tá? 1 mais 0, 1. Não tem mais números, posso repetir o resto. Então, o número que ele está representando é esse aqui. Vou pôr o 0 para ficar com a mesma quantidade de dígitos, tá? Aqui não é uma vírgula, é um ponto. Então, é esse o valor que ele está guardando. Isso aqui. Agora, a gente vai fazer a conversão, tá? Então, a conversão aqui independente, tá? Quem prefere fazer pela tabelinha, só vou fazer, ou pela divisão, tanto faz. Só vou fazer para que vocês, né, vejam que essa conta dá certo. Então agora, vou fazer pela tabelinha, que é o método que eu me acho, né? Eu me adapto melhor. A tabelinha começa no 1 e vamos sempre multiplicando por 2. Olha, derretinho. Ninguém tem toque aí não, né? Beleza, agora eu coloco os valores embaixo. 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Tá? Agora eu, né, só porque, para lembrar que eu ignoro, eu vou riscar os números que tem 0 embaixo. E vou somar os números que tem 1 embaixo. Então, vai ser 64 mais 8 mais 2. Tá? 64 mais 8 mais 2, que aí na minha conta vai dar 66,74. Tá? 74. Portanto, o computador, quando está armazenando isto aqui na memória, ele está guardando o valor menos 74. Certo? Todo mundo aí ainda? Ninguém desmaiou?
Todos com a sanidade intacta? Espero que sim, tá? Então, essa bagunça é o que eu faço quando eu quero fazer, descobrir qual número que o computador está armazenando em um valor negativo, tá? Eu vou só refazer aqui, ó. Vou colocar como 3 passos, tá? Para a gente pôr a conversão também. Primeiro passo, inverte os bits, 1 a 1. Segundo passo, soma 1. Terceiro passo, tá? Então, se vocês quiserem copiar, manter isso no caderno de vocês, por favor, copiem. Esse é o resumo de como a gente faz toda essa conta aqui, tá? Toda essa conta aqui. Um minutinho para vocês fazerem isso. Beleza, então vamos continuar. A gente já viu que é assim que as coisas funcionam, tá? Aí, só para vocês terem uma pequena noção aí, vamos apagar o nosso quadro.
Beleza, então olha só. Lembram que eu falei para vocês que o computador trabalha nativamente com essa questão dos negativos? Então é isso que ele faz. Imagina, por exemplo, que eu queira fazer uma soma. Tá? Imagina que eu queira fazer essa soma. Caramba. Não gostei. Não ficou alinhado aqui, pessoal. Então, só para ficar os números, eu vou colocar o sinal de mais depois, tá? Então, imagina que eu quero fazer essa soma aqui, tá? Que soma é essa que eu estou tentando fazer? Basicamente, isso aqui, eu não vou fazer as conversões para a gente não ficar muito tempo no que a gente já trabalhou, tá? Então, esse primeiro número é menos 72, tá? Menos 72. E o segundo número é menos... não gostei do resultado, peraí. Coloquei um número muito grande e isso vai dar problema na hora da gente fazer a soma. Deixa eu ver se assim fica melhor. Tá, assim fica melhor. Tá? Então, o número de cima vale menos 72. E o número de baixo vale 1010011. Como converter de cabeça não é algo legal, eu estou usando a calculadora para isso, tá? Se vocês precisarem um dia, a própria calculadora do Windows, tá? Aquela calculadora que o Windows tem por padrão, ela tem uma opçãozinha para transformar de calculadora padrão, calculadora científica, calculadora de programador ou calculadora de cálculo de datas, tá? Além de poder fazer algumas conversões bem legais. Então, se um dia vocês precisarem fazer alguma conta dessa ou quiserem conferir o resultado do trabalho de vocês, eu podia ter explicado e falado isso antes, né, quando eu passei os trabalhos. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Em vez de apresentar Aí, abri a minha calculadora para vocês verem, tá? Então, olha só. Ela vem como padrão, a calculadora padrão. Mas se eu clicar aqui do ladinho, ele tem alguns modos a mais. Ó, calculadora científica, calculadora de programador, calculadora de cálculo de data, conversor de moeda, volume, comprimento, peso, massa, temperatura, energia, área. Então ele tem uma cambada de opção aí. A que nós utilizamos é a de programador. Se eu pegar a calculadora de programador, eu posso clicar no binário aqui, ó, nesse botão eu faço, escolho o tamanho que eu quero trabalhar. Como eu falei para vocês, a gente está trabalhando com bytes, ou seja, com 8 bits. E eu posso tanto colocar o valor aqui no decimal, tá? Então, se eu colocar 56 aqui, ele vai me mostrar o valor em binário aqui embaixo, tá? Da mesma forma, eu posso vir no binário e colocar um valor qualquer. 110111. Opa, 110. Vale 54. E ele também manja dos paranauê de fazer número negativo. Então, se eu colocar aquele valor lá, 10111000, ele, sabendo que eu estou trabalhando em bytes, que o primeiro dígito aqui é o representante do negativo, ele já me diz que esse valor vale menos 72. Tá? Da mesma forma, se eu pegar o outro, 10100011, tá? Ele está me dizendo que vale menos 45. Beleza? Então vamos fazer essa conta aqui. A soma vocês lembram como é que faz? 0 mais 1, 1. 0 mais 1, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 1, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, 2. Fica 0, vai 1.
1 mais 1, 2, fica 0, vai 1. 1 mais 1, puxa, vai estourar aqui. Era isso que eu queria evitar, ó. Ah, tá. 1 mais 1, 0, ó. E 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 vai dar 3. Então vai acabar que ficou com um número que estourou esses 8 dígitos que nós estamos utilizando, tá? O que dificulta aí um pouco na hora de você fazer na hora de fazer contas desse tamanho, tá? Se a gente pegar números, né, diferentes, deixa eu trocar aqui, vamos fazer essa conta de novo. Opa. Que eu não lembro que valor que eu tinha inventado antes, era menos 72, né? Menos 72, vale em binário 1011, 1011.1123. Vamos fazer aí mais 45, tá? Mais 45. Opa. Mais 45, 45 em binário é 0010.1101, tá? Então, agora nós estamos somando menos 72 mais 45, beleza? Em binário isso é feito da maneira tradicional. 0 mais 1, 1, 0 mais 0, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, fica 0, vai 1, 1 mais 1, 2, fica 0, vai 1, 1 mais 1, 3, fica 1, vai 1. E desce 1 mais 0, 1, e 1 mais 0, 1, tá? Então tá aqui o meu valor de resultado. O que, a não ser que eu esteja fazendo alguma coisa errada, é para ter dado certo. Dá menos 27, tá? Menos 27. O que é para ser o resultado dessa conta, tá? Menos 72 mais 45 menos 27. Tá? Então, essa é uma questão interessante sobre a forma com que o computador trabalha com os negativos e como ele faz os cálculos com os negativos. Tá? Esses negativos, o computador não precisa converter para entender qual é o valor negativo que ele está representando. Simplesmente ele faz. E o resultado que dá é o resultado correto de acordo com a anotação que ele utiliza. Tá? Alguma dúvida sobre isso aí, pessoal? Tudo certo? Então tá, vou interromper o meu compartilhamento aí. Deixa eu compartilhar agora só a guia do Chrome. Acho que entendi. A ideia é essa, Cauê, como eu falei para vocês. Eu não quero que vocês virem uma calculadora de binário, tá? Muito pelo contrário, vocês têm coisas muito mais importantes para aprender. Eu quero que vocês entendam um pouquinho sobre o que existe e como funciona, para que vocês tenham noção. Tá? Um dia, se vocês se depararem com alguma coisa assim, vocês estão andando na rua aí e de repente vira uma esquina dá de cara com um binário negativo, vocês sabem o que, que é e pelo menos têm noção de como que funciona. Beleza? Então tá, pessoal. Então, para hoje, para esse conteúdo, é somente isso. Tá? Vou encerrar a gravação aqui.